O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Atos, capítulo 4, dando continuidade à série de exposições nesse segundo volume da autoria de Lucas, que conta como Cristo, agora em seu ministério celestial, tendo inaugurado o seu reino, está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. E ele faz isso convertendo vidas por meio do ministério da sua igreja, no poder do Espírito Santo. É exatamente o poder do Cristo exaltado que se revela em Atos. Não só o poder, mas a beleza desse Cristo. É por isso que intitulamos esta mensagem A Beleza de Cristo na Comunhão dos Santos. Esse foi um tema da nossa conferência no ano retrasado, e é o título desta mensagem. Leiamos então Atos 4, de 32 a 35. Leiamos o que diz a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém. O presbítero Nadiel já orou pela mensagem. Meus irmãos, a Igreja de Cristo tem 4 características, e se ela não tem pelo menos uma dessas, ela não é uma igreja de fato. A primeira das características da Igreja de Cristo é a sua unidade. A igreja é um só corpo em Cristo. Esta unidade não é algo que nós precisemos construir, porque ela já existe por causa da nossa união com Cristo. É algo que nós precisamos preservar, é algo que nós precisamos zelar para que seja sustentada e para que cresça em qualidade. A segunda é a sua santidade. A igreja, como corpo de Cristo, é santa, porque estando em Cristo, ela é santificada em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a igreja é também universal. Ela não é circunscrita a um só povo, mas a todos os povos, línguas, tribos e nações, dentre eles aqueles que professam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E em último, e quarto e último lugar, a igreja de Cristo é apostólica. Ou seja, ela tem como fundamento a doutrina dos apóstolos. Quando Jesus chamou os 12 e os denominou de apóstolos, ele está dando a eles autoridade para falar em seu nome, de tal maneira que a palavra deles equivale à palavra de Cristo. É Cristo falando neles e por eles. E os apóstolos já morreram, mas nos deixaram as Escrituras, que do Novo Testamento, que complementa as Escrituras do Velho Testamento, dando-nos assim a palavra de Deus. E é exatamente sobre unidade que esse texto fala. Mas essa unidade também está envolvida, está embrulhada, por assim dizer, na sua apostolicidade. E eu preciso começar exatamente falando e refletindo um pouco com vocês sobre a distinção e a relação que existe entre unidade e comunhão.
Unidade e comunhão, meus irmãos, são dois aspectos de uma mesma realidade espiritual. São dois aspectos distintos, mas há uma relação orgânica entre eles. Por orgânica, quero dizer que há uma relação vital e dinâmica entre a unidade e a comunhão. A diferença entre unidade e comunhão pode ser considerada a mesma que a diferença entre unidade e união. E para nós entendermos, é preciso que nós conceituemos cada um. A unidade pode ser definida como a qualidade do que é único ou indivisível. Então é isso que é a unidade, é a qualidade daquilo que é único ou indivisível. A união, por sua vez, significa a associação ou combinação de vários elementos semelhantes ou diferentes, com o intuito de formar um conjunto. União e comunhão são sinônimos. Então, comunhão é a associação, a combinação de vários elementos, semelhantes ou diferentes, com o intuito de formar um conjunto. Neste sentido, então, união e comunhão são sinônimos. Um outro fato importante: a unidade da igreja é um fato, é uma condição, é um estado. A igreja é una, essa é a condição da igreja do Senhor. Essa é uma condição que faz dela o que ela é. A comunhão, por sua vez, é uma experiência e uma consequência necessária desse fato. Então a igreja é una, mas como que ela experimenta a unidade? Ela vai experimentar da maneira mais forte a unidade, quanto mais comunhão ela tem. Então, a comunhão é uma experiência e uma consequência necessária da unidade. Ou seja, porque nós somos um só corpo, mesmo sendo diferentes uns dos outros, podemos desfrutar das bênçãos comuns da salvação e partilhar nossas alegrias e tristezas, nossa abundância e nossa pobreza. Isso é comunhão. Tendo posto isto, em último lugar, para a gente partir para o texto, a unidade cristã, que é uma condição, é o solo fértil onde a comunhão é desfrutada. A comunhão só é possível porque somos um, como acabamos de cantar. Sem unidade, não há genuína comunhão. E é porque nós estamos debaixo de um mesmo cabeça, que é Jesus, que nós somos um. E é porque somos um que podemos desfrutar da comunhão. Não podemos, portanto, desfrutar de um bem comum sem estar unidos. Então, é somente pelo fato de que somos um em Cristo que podemos ter tudo em comum. No entanto, mesmo uma unidade integrada, um corpo, mesmo sendo uma unidade integrada, mesmo sendo um corpo, nossa experiência de comunhão, ela é variável e deve ser cultivada, porque é na comunhão que nós desfrutamos dos benefícios da unidade e nos esforçamos diligentemente por preservar essa unidade. Em Efésios 4:3, Paulo fala que o viver digno da nossa vocação envolve o esforçar-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Portanto, logicamente, a comunhão decorre da unidade. Ok? Pois bem, meus irmãos, no texto da nossa meditação nesta noite, o que nós temos é um resumo da vida comunitária dos primeiros cristãos. Lucas, o autor do livro de Atos, ele destaca a qualidade de vida espiritual daquela comunidade. Trata-se de um belíssimo retrato da comunhão cristã, que serve de modelo para nós. Este não é o primeiro retrato da igreja pintado por Lucas. Você lembra? Ele já havia apresentado um resumo semelhante no capítulo 2, versos 42 a 47, que lemos na liturgia. Observem comigo que ambas as passagens estão em paralelo. Elas seguem o mesmo padrão. Observem que tanto no capítulo 2 como no capítulo 4, Lucas conta uma história acerca de um evento extraordinário, com muitas conversões, e conclui com um quadro vívido
que formam uma espécie de epílogo, né? O epílogo é aquela conclusão de uma narrativa. Observe que no capítulo 2, você pode conferir aí rapidamente, no primeiro retrato nós temos um evento extraordinário, que é o derramamento do Espírito, que é seguido de uma pregação poderosa de Pedro. E essa pregação produz a conversão de quase 3.000 almas, conforme o capítulo 2, versículo 41. E você vê que dos versos 42 a 47, que lemos na liturgia, Lucas apresenta uma bela descrição, que inclusive nós já abordamos na mensagem intitulada Marcas de uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Neste segundo retrato, nós temos de novo um evento extraordinário. Qual é ele? A cura de um coxo, que é seguido de outra pregação poderosa, com conversões em massa, com um acréscimo, o acréscimo de uma tensão que vai crescer no livro. A tensão pelo início da perseguição dos discípulos por parte das autoridades religiosas. Então, nós poderíamos intitular, inclusive, esse segundo retrato da mesma forma. Poderíamos dizer Marcas da Igreja Cheia do Espírito Santo, parte 2, não é? Porém, que retrato resulta das marcas de uma igreja cheia do Espírito, senão o retrato da beleza de Cristo? É por isso a proposição implícita no título, a beleza de Cristo na comunhão dos santos. E eu quero começar trazendo uma proposição que resume a nossa mensagem. E a proposição é esta, a ideia central é esta, em torno da qual vai girar a mensagem. A beleza de Cristo é vista no mundo, especialmente na qualidade da comunhão vivida e demonstrada pela sua igreja. Eu vou repetir. A beleza de Cristo é vista no mundo, especialmente na qualidade da comunhão vivida e demonstrada pela sua igreja. Cristo não é visível ao mundo, meus irmãos. Ainda que em sua humanidade ele tenha um corpo, ele subiu e está à destra de Deus. Então ele é invisível aos olhos humanos. Como Cristo se torna visível? Vimos isto inclusive na primeira mensagem. Como Cristo se revela ao mundo? Ele se revela em nós, através de nós. Ele se revela na pregação do Evangelho e ele se revela na vivência do Evangelho, na relação que temos uns com os outros. Então é por isso que esse texto vai mostrar que a beleza de Cristo ela é vista pelo mundo, especialmente na qualidade da comunhão vivida e demonstrada pela sua igreja. Isso foi algo que o Senhor Jesus ensinou claramente. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 13. Ele está se despedindo dos discípulos e observe o que ele fala no verso 34 e no verso 35. Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o amor uns aos outros é a marca distintiva dos discípulos de Cristo. Jesus está deixando claro qual é a evidência. Nisto, eles reconhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, o Senhor Jesus pede pela unidade da igreja. E a unidade da igreja é um fato, porque as orações de Jesus nunca deixarão de ser ouvidas. O Pai ouviu a Jesus. Ele diz no verso 20 de João 17, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele está falando exatamente da igreja. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, a beleza de Cristo é vista nessa comunhão dos santos e na qualidade dessa comunhão. E aí devemos fazer uma pergunta, que é a nossa pergunta problema. Quais os fatores envolvidos na dinâmica da comunhão dos santos que revelam a beleza do seu Mestre e Senhor? Quais os fatores? É isso que Lucas vai mostrar nesse retrato. Então vamos a eles. Em primeiro lugar, em sua observação, veja aí, Lucas 4:32, logo depois da perseguição dos apóstolos, eles são libertos, eles compartilham com a igreja ora por mais intrepidez, entende que aquilo faz parte do plano soberano de Deus, e eles ficam cheios do Espírito Santo, e com a intrepidez anunciavam a palavra de Deus, e Lucas então começa a descrever como eles viviam. E em primeiro lugar, em sua observação, Lucas destaca que o crescimento numérico não afetou em princípio vamos dizer assim, a qualidade de vida espiritual da igreja. Veja, era uma mega igreja, por assim dizer, não reunida no mesmo lugar, porque não havia templo. Vez por outra eles iam lá para o templo orar, mas eles não tinham um lugar e eles se reuniam de casa em casa, como se diz. Eram igrejas nas casas, certo? Mas o que é importante é que Lucas está enfatizando, como primeira observação, que o crescimento numérico não afetou, em princípio, a qualidade de vida espiritual da comunidade. Olha como ele descreve. Da multidão, veja o contraste, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Observe o claro contraste de Lucas aí, entre multidão e Era uma multidão, mais de 5.000, mas eles eram como se fosse um só. E isso acrescenta brilho à unidade. O fato de ser uma multidão, mas vivendo como se fosse um só homem, uma só pessoa, acrescenta brilho à unidade. Então aqui nós aprendemos um primeiro princípio. A quantidade não é necessariamente inimiga da qualidade. A quantidade não é necessariamente inimiga da qualidade. Não obstante, é a qualidade mais do que a quantidade que confere beleza. O fato deles serem muito só se torna belo porque eles eram um. Esse é o ponto. É claro que a quantidade, ela acrescenta novos desafios à qualidade. Como nós vamos ver ainda em Atos capítulo 6. Lá diz que, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração das viúvas dos helenistas contra os hebreus, porque elas eram esquecidas na distribuição diária. Então, a quantidade apresenta desafios, mas elas não são, vamos dizer assim, inimigas. É apenas a videira que tem que se adequar ao crescimento, adequando a treliça, aquilo que sustenta a videira, no jargão que nós já temos usado nos estudos aqui na igreja. Então, a qualidade, mais do que a quantidade, confere beleza, mas elas não são inimigas. Uma serve de pano de fundo para a outra. Mas o que conferia, meus irmãos, qualidade ao crescimento numérico daquela igreja? No nível mais geral, o que conferia qualidade era um ambiente de profunda comunhão. E esse ambiente de profunda comunhão é retratado na frase: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. É a comunhão que é ressaltada nesse texto, é a comunhão que confere qualidade à vida espiritual dessa comunidade. O que mostra que eles eram um no coração e na alma é o fato de que ninguém considerava que as suas posses eram apenas suas. Todos entendiam que aquilo que é meu também é do meu irmão e eu vou partilhar com ele à medida que ele tem necessidade. Então, essa comunhão cristã é vista no dia a dia, especialmente no desprendimento deles, porque eles dizem: isso aqui não é meu, isso é do meu irmão, isso é dos meus irmãos.
Então, o desprendimento deles em relação aos seus bens materiais e, em segundo lugar, a alegria em compartilhar do que lhes sobrava com quem tinha necessidade. E como resultado, meus irmãos, desse desprendimento e da alegria em compartilhar com quem tem necessidade, nenhum necessitado havia entre eles. Observe o verso 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Não havia ninguém passando fome. E lembre-se que a igreja era feita de muitos escravos, muitos eram escravos. Mas está dizendo, ninguém passava fome, ninguém sem teto no meio da comunidade cristã. Porque os que possuíam casas, que possuíam terras, que eram de sobra, não era a casa em que eles moravam, eram as casas que eles tinham a mais. Vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, é olhando para esse desprendimento e essa alegre partilha que Lucas pode concluir, verso 33, parte B, que em todos eles havia abundante graça. Então, meus irmãos, um primeiro aspecto desse retrato da beleza de Cristo é que a beleza de Cristo é demonstrada na profundidade da nossa comunhão. A beleza de Cristo é demonstrada na profundidade da nossa comunhão. E para que a nossa comunhão seja profunda, nós precisamos praticar o desprendimento. Nós precisamos sair do nosso individualismo. Nós precisamos mortificar o nosso egoísmo. Nós precisamos entender que o que é meu pertence ao povo de Deus. E eu devo abrir mão daquilo que é meu, se é para suprir a necessidade de quem tem. Partilhar o que me sobra com quem tem necessidade é uma manifestação da comunhão. Literalmente, Lucas diz, conforme o grego, que ninguém dizia ser sua nenhuma das coisas que possuía. A ideia é, a minha casa não é minha, ela é da igreja de Deus. Eu a deixarei aberta para a igreja de Deus quando ela precisar. O meu carro não é meu, eu darei o meu carro, se preciso for, para um irmão que não tem transporte, para ir para uma programação. Eu vou passar na casa dele, eu vou levá-lo, eu vou deixá-lo. O carro não é meu. O dinheiro que eu tenho na poupança não é meu. Se um irmão precisa, eu posso abrir mão da minha poupança. Eu não devo me endividar para ajudar outros, de jeito nenhum. Mas se eu tenho algo, se eu tenho de sobra, eu preciso entender que pertence ao meu irmão. Essa é a ideia, o desprendimento. A igreja não estava presa às coisas materiais. Há alguns estudiosos que dizem que a razão desse desprendimento tão radical é que os cristãos do primeiro século esperavam que Jesus viesse quando eles ainda estavam vivos. Eles não esperavam que Jesus demorasse tanto. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer é, deveríamos viver de modo diferente? Deveríamos viver sem considerar que amanhã eu posso não estar vivo e que Jesus pode voltar e que eu não vou levar nada desse mundo? Não, meus irmãos, nós precisamos pensar da mesma forma. Se nós aguardamos a vinda de Cristo, se nós aguardamos novos céus e nova terra, não devemos nos apegar às coisas desse mundo, mas devemos distribuí-las. Devemos dividi-las com aqueles que não têm. Essa é a primeira característica, o ambiente de profunda comunhão. É o retrato da beleza de Cristo. E essa comunhão é demonstrada no desprendimento e na partilha daquilo que sobra. Essa é uma espécie de, eu vou usar uma palavra provocativa aqui, é uma espécie de comunismo cristão. Mas esse comunismo aqui é diferente. Alguns usam isso aqui para querer defender a visão, a proposta marxista. Mas, primeiro, não tem coisa alguma a ver. Primeiro, porque a partilha não era feita pelo governo, não era tirada à força. Era algo voluntário. Segundo, que era entre os irmãos, era na comunidade cristã. Ok? Era voluntário. Nem todo mundo fez isso, mas a maioria fazia. E não era algo que o governo tirava através de impostos,
que nem que o governo desviava para o bolso dos seus cupinchas, dos seus apaniguados. Não. Era um movimento de baixo para cima. Então é totalmente distinto. E nem era obrigatório. E era a medida que alguém tinha necessidade. E quando alguns começaram a escorar, Paulo escreve em 2 aos Tessalonicenses, para aqueles que se aproveitavam disso, porque houve quem se aproveitasse. Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, se alguém não trabalha, que também não coma. Então não é para sustentar, desculpe minha palavra, vagabundagem. A ideia é irmãos que de fato trabalhavam, mas eram necessitados porque eram escravos, eles tinham necessidades e eles precisavam, especialmente os órfãos e as viúvas. Mas de onde brotava essa comunhão? Chegamos então a um segundo ponto. De onde brotava essa comunhão profunda? Uma causa inegável está no versículo anterior ao nosso texto, no contexto. E é enfatizado em todo o livro de Atos. Essa comunhão brotava da atuação e do poder do Espírito Santo, que havia descido sobre a igreja. Observe aí no verso 31, anterior ao primeiro verso do nosso texto, que Lucas havia registrado, que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E toda aquela comunidade, todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E de novo, o que eles fizeram como resultado disso? Não houve espetáculo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E devemos considerar o verso 32 uma continuação. E por causa dessa plenitude do Espírito, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, você que esteve no domingo passado, que diante da perseguição, aqueles irmãos haviam erguido unânimes a voz em oração e pediram a Deus que lhes desse tão somente intrepidez em meio à perseguição, para pregar o Evangelho e que estendesse a sua mão para confirmar a mensagem com os sinais e prodígios apostólicos. Além da intrepidez pedida, Lucas está mostrando em nosso texto que pelo mesmo Espírito Deus lhes deu um ambiente de renovada comunhão. Nós vimos assim então, meus irmãos, em segundo lugar, que a beleza da comunhão, a beleza de Cristo na comunhão cristã, brota da ação do Espírito Santo. E certamente tem na oração comunitária uma de suas causas secundárias. A beleza de Cristo brota da atuação do Espírito Santo. É só por causa do Espírito Santo. Não é pelas virtudes dos discípulos, não é pelas virtudes dos seus membros. Quando eles apresentam ações virtuosas, essas ações virtuosas são fruto do Espírito Santo. E a causa instrumental dessa plenitude do Espírito é a vida de oração dessa igreja. Portanto, nós precisamos orar e clamar ao Senhor que nos ensine a praticar o desprendimento, que nos ensine a sermos sensíveis às necessidades uns dos outros, não só as necessidades financeiras, as necessidades emocionais, as necessidades relacionais, procurando ajudar uns aos outros, encorajar uns aos outros, consolar uns aos outros e repreender uns aos outros. Nós precisamos orar como eles oraram. E precisamos priorizar em nossas orações que Deus nos dê o poder do Espírito Santo para amarmos com mais profundidade. Então a comunhão, a beleza de Cristo na comunhão dos santos, ela brota da ação do Espírito Santo. Ela se revela no desprendimento, na partilha, mas ela brota da ação do Espírito Santo que vem por meio da oração. O Senhor Jesus, mesmo aqui em Lucas, meus queridos, mesmo o evangelista, quando ele escreve no capítulo 11, os discípulos haviam pedido a ele que os ensinasse a orar. Eles o haviam visto orando. E ele diz, Senhor, ensina-nos a orar. E é nesse contexto de Lucas, no capítulo 11, que ele lhes ensina a oração dominical. Possivelmente é a segunda vez que ele ensina o Pai Nosso aos discípulos.
A primeira vez é no Sermão do Monte, e aquele é um momento inicial. E aqui, de novo, ele ensina a mesma oração. Mas logo depois, ele conta a parábola do amigo importuno, e nos versos 9 a 13, ele nos incita a orar. Ele diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O que Jesus está dizendo é: orem, e vocês receberão. Deus vai responder a sua oração. É fato, é promessa. Mas o Senhor Jesus nos diz sobre o que orar. Ele já havia ensinado os seus discípulos sobre o que orar. Então não é você tem um desejo egoísta e pede a Deus, ele vai te dar. Não. Deus disse em Tiago, nós lemos na liturgia, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. Mas o mesmo Jesus que nos prometeu que tudo o que pedirmos receberíamos, ele também nos disse o que pedir. E entre esses pedidos, aqui no contexto de Lucas é interessante que ele diz: qual dentre vós, verso 11, é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, observe aí, quanto mais o Pai Celeste dará o quê? O Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Boas dádivas aí é o Espírito Santo. No contexto de Mateus, Mateus usa, quanto mais dará boas dádivas àqueles que pedem. Mas aqui Lucas fala o Espírito Santo. Lembra? Lucas é o evangelista que mais enfatiza o Espírito Santo. Então, meus irmãos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus juntos, pedindo o poder do Espírito para que preguemos com intrepidez e para que vivamos com desprendimento, nós vamos ver que isto vai fazer brotar uma comunhão mais profunda. Há um terceiro fator que é, na verdade, o meio pelo qual o Espírito Santo edificava essa comunhão. Sabemos que ela se revelava no desprendimento, na partilha daquilo que alguém tinha necessidade, daquilo que me pertence. Sabemos que isso brotava do Espírito Santo, mas de que maneira o Espírito Santo age na igreja? É claro que aqui houve uma plenitude, como chama John Stott, de plenitude de crise. Eles ficaram cheios do Espírito Santo numa manifestação praticamente sobrenatural. Mas no dia a dia, como que o Espírito Santo ele opera essa comunhão? Observe que o versículo seguinte vai destacar o poder do testemunho apostólico. No verso 33 ele diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Veja, Lucas está aqui praticamente repetindo, com outras palavras, o que ele falou em Atos 2,42. Ele diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Observe que ele tinha relatado em Atos 2,42 que aqueles convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Era o evangelho de Jesus Cristo. O testemunho da ressurreição de Cristo pelos apóstolos, ele é um dos principais destaques do livro de Atos, especialmente nos primeiros capítulos. A ressurreição de Cristo, nós sabemos, foi a reivindicação da sua justiça e da nossa justificação por meio da sua morte. Mas ela foi também a reivindicação do seu senhorio sobre todas as coisas, como testemunhou Pedro em seu primeiro sermão, após o Pentecostes, lá em Atos 2, de 32 a 36. Ele diz: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, exaltado, pois, à destra de Deus, e tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E Pedro conclui: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A ressurreição mostra que Ele é o Senhor
e ele é o Cristo. Isto significa, meus irmãos, que essa comunhão, ela era edificada sobre a pedra angular do Evangelho de Cristo, segundo a pregação apostólica, e cuja ênfase era na ressurreição pela qual Cristo se tornou Senhor. Ou seja, não era uma unidade construída em detrimento da fidelidade doutrinária, mas era uma unidade construída em torno da confessionalidade. Muitas pessoas falam em unidade e dizem que a gente tem que abrir mão de aspectos centrais da sã doutrina para acolher a todos. A Bíblia não diz isso. A verdadeira unidade, ela é em torno do genuíno evangelho. Comentando esse ponto, Albert Mohler nos adverte sobre o perigo da unidade construída pela desconstrução do genuíno evangelho. Ele declara: hoje em dia as igrejas muitas vezes buscam união, deixando de lado distinções doutrinárias ou atenuando algumas partes mais incisivas da mensagem do evangelho, como a exclusividade de Cristo ou a realidade do inferno, por exemplo. Esses esforços costumam ressaltar em uma aparência de união, mas não refletem o modelo bíblico de união eclesiástica construída em torno de uma doutrina sólida e do ensino claro da palavra de Deus. A igreja em Atos era unida em torno do evangelho e fundamentada na verdade de Deus. Esse elemento constitutivo central produzia um só coração e uma só alma entre os crentes. A sua união sem par era uma dádiva do Espírito Santo. Então isso nos leva ao nosso terceiro princípio. A beleza de Cristo na comunhão dos santos é construída com fundamento na pregação apostólica, com fundamento nas Escrituras. É em torno das Escrituras que essa unidade é construída. Então a gente não pode abrir mão da sã doutrina para ser um só. É por isso que a igreja precisa praticar a disciplina. Quando alguém peca contra o Senhor de um modo passível de disciplina, a igreja precisa exercer a disciplina para manter a unidade. Sem disciplina não há unidade. É exatamente para que aquele irmão, ao ser disciplinado, seja restaurado pelo Senhor, ao se arrepender dos seus pecados e seja acolhido. Então, meus irmãos, a comunhão cristã, ela brota pelo poder do Espírito, mas através da pregação da palavra de Deus e da fé na palavra de Deus, da nossa confessionalidade. Em quarto e último lugar, nós vemos que, portanto, a oração e a proclamação do Evangelho eram meios de graça pelos quais Deus, o Espírito Santo, enriquecia a comunhão dos crentes. Mas, além desses fatores, utilizando o contexto maior, nós devemos lembrar que em seu primeiro retrato dessa comunhão preciosa, Lucas já havia incluído outro elemento fundamental dessa comunhão, que era a ceia do Senhor. Você lembra no capítulo 2? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa expressão, partir do pão, traz a ideia da ceia do Senhor. E no verso 46, Lucas havia repetido, ele diz que diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, quer dizer, eles tomavam a ceia de casa em casa e também tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Embora Lucas não mencione a ceia propriamente aqui, mas toda a fraseologia, toda a estrutura literária desse texto deve nos levar como leitores a lembrar que essa comunhão era especialmente celebrada de modo litúrgico na ceia do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Você tem aqui claramente o papel fundamental da palavra, da oração e dos sacramentos, como meios de graça que edificam e enriquecem a experiência da comunhão. Então, nós podemos concluir aqui, meus irmãos, como resultado dessa comunhão animada pelo Espírito Santo, nutrida pelos meios de graça,
e vivenciada no desprendimento e na partilha e na assistência aos necessitados, Lucas ressalta que havia abundante graça em todos eles. Graça aqui tem o sentido primeiro da manifestação da graça de Deus por meio do Cristo ressurreto na vida da igreja, no poder do Espírito Santo. Mas também significa graciosidade, apontando para a beleza da comunhão que desperta simpatia e admiração dos de fora. Essa palavra graça é traduzida por simpatia no capítulo 2. Quando ele diz, no verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O texto grego é louvando a Deus e tendo graça diante do povo. Essa expressão graça, ela não só fala do favor de Deus sobre a igreja, mas ela fala daquilo que é notado pelos de fora, ao ver essa comunhão, essa partilha, essa preocupação uns com os outros. É isso que confere graça ou graciosidade à igreja. E, meus irmãos, nós precisamos aprender a enxergar a graça de Deus na igreja. E a minha pergunta para você, membro da Terceira Igreja, você consegue enxergar a graça de Deus na sua igreja? Às vezes nós não conseguimos enxergar, meus irmãos, por causa do nosso coração mau. É claro que nós vivemos experiências variáveis dessa comunhão. É claro que nós vivenciamos conflitos e a igreja primitiva não era a exceção. Nós vamos ver no capítulo 5, na próxima mensagem, se o Senhor Deus permitir. E depois no capítulo 6, o conflito entre eles. Eles não são perfeitos, mas a graça de Deus está lá. Há uma qualidade de vida. Qualitativamente, a igreja era uma boa igreja. E muitas vezes a gente não consegue enxergar por causa, muitas vezes, do nosso coração egoísta. Conta-se a história de um homem, de um viajante que chegou, de dois viajantes que chegaram a uma pequena cidade onde havia um sábio assentado e o seu discípulo. E o primeiro viajante chegou àquele lugar e disse, como são os cidadãos deste lugar? Eles são bons, eles são generosos, eles são de bom caráter. E o sábio perguntou para aquele viajante, a cidade de onde veio, como são os cidadãos lá? Ele falou, a maioria não presta. São homens maus, egoístas, não gostam de partilhar as coisas com os outros, não gostam de ajudar uns aos outros. A maioria é gente ruim. E o sábio disse, esse é o tipo de pessoa que você vai encontrar aqui. E então esse homem foi embora e chegou um segundo viajante e fez a mesma pergunta. E o sábio respondeu com a mesma pergunta, como eram os homens, as pessoas da cidade de onde você veio? Ele disse, tinha muita gente boa lá. Era um povo acolhedor, um povo hospitaleiro, um povo generoso. Ele disse, este é o tipo de pessoas que você vai encontrar aqui. E o discípulo ficou intrigado e disse, mestre, espera aí, afinal de contas, essa cidade é de gente de bom caráter, generosa, hospitaleira, ou de gente má e egoísta? Porque o Senhor deu duas respostas diferentes. E o mestre disse, cada um encontra aquilo que tem no coração, aquilo que espera no seu coração. Se você tem uma visão ruim das pessoas, se você valoriza mais aquilo que é mal, e você valoriza mais aquilo que te deixa amargo, é isso que você vai encontrar. Mas se você valoriza o bem, a prática do bem, a generosidade, isso que você vai encontrar. O que ele está dizendo é mais ou menos isso. Eu muitas vezes julgo o outro a partir de mim mesmo. Este é o ponto. É como a história daquela mãe, cujo filho foi-se embora, e depois mandou a carta mandou a carta para o pai dizendo, papai, mande dinheiro, e o pai ficou zangado, que absurdo, esse moleque vai-se embora sem me pedir autorização, e ainda exige aqui, papai, mande dinheiro, que é isso? Ele quer mandar em mim? E a mãe pegou aquilo e disse, não, meu filho, você não está entendendo. Olha, ele não está dizendo, ele está dizendo assim, papai,
Mande dinheiro. Então, é a mesma frase, mas o estado do coração muda a interpretação. Então, eu faço a pergunta de novo: você consegue enxergar a graça de Deus na sua igreja? Barnabé é alguém sobre quem falaremos na próxima mensagem, se Deus quiser, mas ele consegue enxergar. Observe que quando ele chega na igreja de Antioquia, no capítulo 11, a Bíblia diz que a notícia a respeito da conversão dos primeiros cristãos gentílicos em Antioquia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, em 11:22 de Atos. E enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, como é que alguém chega numa comunidade e vê a graça de Deus? Da multidão dos que creram era um, o coração e a alma. Ele se alegrou e exortava todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então, meus irmãos, eu quero concluir trazendo essa pergunta, que você vá para casa com essa pergunta: você consegue enxergar a graça, a beleza de Cristo na comunhão dos santos? Você está comprometido com essa comunhão? Você pessoalmente está comprometido com o desprendimento, com a partilha daquilo que você tem a mais e que outro precisa? Você está sensível à necessidade daqueles que estão no meio de nós e que precisam, e que muitas vezes não têm o que precisam para comer ou para vestir? Você está comprometido com a oração comunitária, com a busca comunitária e unânime pelo poder do Espírito Santo para manifestar essa beleza de Cristo? Essa é a pergunta que deveríamos fazer. Portanto, meus amados, eu concluo dizendo, primeiro, que sem a ação do Espírito Santo, que opera em e juntamente com a oração, a palavra e os sacramentos, a comunhão cristã, ela não seria em nada diferente de um clube social. É pela ação do Espírito Santo na comunidade reunida que nós temos uma experiência vívida da presença de Cristo. Então, se nós quisermos, portanto, experimentar, meus irmãos, na nossa igreja, a beleza da comunhão cristã, se nós quisermos ver manifestada em nós a abundante graça que flui do Cristo ressurreto, precisamos buscar essa plenitude do Espírito Santo, apegando-nos à oração, à palavra e ao sacramento, sobretudo no contexto do ajuntamento solene. Não é à toa que Paulo, em sua exortação quanto à plenitude do Espírito Santo, mostra essa relação entre o Espírito e a comunhão cristã num ciclo virtuoso. Em Efésios 5, de 18 a 21, ele exorta: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos. Na nossa conversa, nós precisamos falar entre nós, uns aos outros, com salmos, com a palavra de Deus, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, se quisermos ser cheios do Espírito Santo e experimentar a plenitude de vida que flui do Cristo crucificado e ressurreto, nós precisamos assumir um compromisso firme, pessoal e inegociável com a palavra, com a oração, com a adoração, com os sacramentos, com o desprendimento na vida diária, com a partilha nas necessidades. Tudo isso demonstra a beleza de Cristo. E nisto conhecerão todos que nós somos discípulos de Cristo. Vamos orar. Obrigado, ó Deus, por esse retrato tão maravilhoso, tão belo de Cristo, que se revela na vida e na relação de pecadores como nós. É possível, Senhor, viver a beleza da comunhão. E eu sei que é possível não pelas nossas virtudes, pois somos maus por natureza, mas é possível por causa do Teu Espírito que habita em nós. Que o Senhor nos faça sensíveis à voz do Seu Espírito falando na Escritura e possamos, de fato, vivenciar essa beleza, essa comunhão, de maneira cada dia mais intensa, mais profunda, para a glória do Senhor.
para que o mundo creia que tu nos enviaste, para que aqueles que se juntarem a nós, enxergando essa beleza, sejam atraídos a Cristo e sejam por Ele salvos. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.